Bom dia, queridos irmãos. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos alegres nesta manhã por mais esta oportunidade de adorarmos ao nosso Deus. Esse é um culto missionário também, é um culto de promoção missionária. Afinal de contas, nós estamos em plena campanha de missões estaduais. Pela vida em Jesus, eu coopero. Estamos felizes também porque cremos que nesta manhã alguns dos nossos irmãos e os nossos pastores já estão pelas ruas da nossa cidade na ação Igreja sobre Rodas, espalhando a alegria de Jesus, o consolo do Espírito Santo e a vida que há no Evangelho. E por tudo isso, nós queremos louvar ao Senhor no dia de hoje. Jesus é a vida, por isso eu coopero. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, nós lemos: Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Vamos orar? Vamos fazer agora uma oração de louvor e gratidão ao Senhor. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por mais este dia, te agradecemos por mais este momento de culto, de adoração, de louvor ao teu nome. Obrigada, Senhor, porque nós conhecemos a vida verdadeira, a vida abundante, que é o teu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e ressuscitou para nos salvar, para nos redimir. Muito obrigada, Senhor, porque tu és a vida que há em nós. E Tu és a nossa única esperança, Tu és a nossa alegria, Pai. Obrigada também porque nós aguardamos a Tua promessa, a promessa de que o Teu Filho voltará para nos buscar, para vivermos eternamente contigo em comunhão. Obrigada pela Tua igreja, obrigada por mais uma campanha de missões estaduais. Fala aos nossos corações, Senhor, que possamos orar mais por nossos missionários, por nossas igrejas, pelo nosso estado de Pernambuco, que possamos contribuir, Senhor, com generosidade, com alegria, e que, Senhor, Tu possas também levantar aqueles que são vocacionados para irem a outros lugares, a outros campos, segundo a Tua vontade. E a todos nós, nos dá unção do Teu Santo Espírito e o poder e a autoridade de Cristo para testemunharmos o Evangelho de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, nós teremos o momento missionário com o pastor Paulo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele viveu, morreu, ressuscitou para salvar o pecador. E tudo isso por amor. Por isso, disse com clareza: vão levar essa beleza do Evangelho para as pessoas? Pernambuco, 100% para Cristo, essa é a nossa missão. Enquanto isso não for visto, meu irmão, não sossegue o coração, não sossegue o coração. Queridos irmãos, nós estamos iniciando a nossa abertura da campanha de missões estaduais e eu quero pedir aí que você me acompanhe na leitura do nosso tema, da nossa divisa e ainda vamos mostrar os nossos desafios. Passa aí, diretor. Então veja só. Nosso tema é: pela vida em Jesus Cristo eu coopero. A divisa: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, a Convenção Batista de Pernambuco tem grandes desafios para Pernambuco. Nós desejamos implantar várias igrejas, revitalizar, consolidação dos ministérios. E o alvo que deve ser levantado
por todos os batistas é de R$600 mil. E nós, como firme promessa, temos o papel de ajudar nessa contribuição. E o nosso alvo vai ser R$4 mil. Então, meus irmãos, desde já, comece aí a se movimentar junto com seus irmãos e faça aí essa obra acontecer. Todos os batistas estão unidos por uma só causa. Desde já, eu convido você a orar por essa campanha. Oremos. Pai bendito, nós te rogamos, Senhor, nos ajuda a transmitir a beleza que é o teu evangelho. O evangelho que transforma vidas, que muda histórias. Então, Pai, nos dá o privilégio de, como povo batista, nos unirmos e fazer essa obra acontecer. Que cada um de nós possa sentir no coração o desejo de ofertar com generosidade. Que o Senhor possa estar rogando por todos nós que estaremos trabalhando para que esse alvo seja alcançado e que esses recursos possam ser usados somente, Pai, para a tua honra e tua glória. Te pedimos também pelos missionários que estão espalhados pelo nosso estado, que têm se dedicado, Pai, a levar a mensagem do teu evangelho para todo Pernambuco. Então, Senhor, nos usa, nos dá um espírito que coopera alegremente e movimenta, Senhor, todas as igrejas de Pernambuco, para que nós possamos fazer o teu evangelho ser conhecido. É o que nós te clamamos, Senhor, pelo nome glorioso do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu estava com Deus no princípio, e Ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, que esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor.
Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Jesus é o caminho e a verdade. Por isso, eu coopero. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Vamos ter o nosso momento de intercessão agora e convidamos a irmã Enilda para compartilhar conosco os motivos de gratidão e também os pedidos de oração. Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui como corpo de Cristo, sua igreja, para, através da capelania, trazer para os irmãos os pedidos de oração e também os agradecimentos. Antes de fazê-los, nós vamos deixar um texto, um versículo para os irmãos, que está lá no Salmo 119, verso 50. Tua promessa renova as minhas forças. Ela me consola em minha aflição. Eu não sei vocês, mas muitas vezes, quando eu estou passando momentos de aflição, momentos que às vezes aquela dor não quer passar, é tão lindo como Deus faz. Ele manda o Espírito Santo trazer à minha memória cada promessa, de acordo com a situação que eu estou enfrentando. E a gente vê que esse versículo, ele é aplicado na nossa vida nessa hora. Nos tempos de aflição, quando a gente está passando pelo momento de dor, de angústia, de medo, Deus vai lá, através do Espírito Santo, e faz a gente lembrar não só de textos bíblicos, promessas, mas vem à mente algum hino. Deus naquele dia manda alguém enviar algo para nós ou ligar. E a gente vê o trabalhar de Deus. Ele é aquele que nos consola. E a promessa dele é que realmente faz a gente lembrar. Por que você está pensando desse jeito? Eu não já lhe prometi? E diante dessa circunstância aí, eu já lhe disse como vou fazer na sua vida. Então que a gente possa sempre lembrar que as promessas do Senhor, ele renova as nossas forças. E ele consola a gente sempre que a gente está em aflição. Salmo 119, verso 50. Vamos aos pedidos. Irmãos, a gente sabe que tem muita gente passando por luto, pessoas que às vezes a gente nem conhece na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Às vezes nem é por Covid, mas também estão passando luto da mesma forma e vivendo um tempo difícil de poder se despedir dos seus de uma forma muito rápida, sem ter o direito de fazer um velório, um culto fúnebre. Então, a gente vai pedir hoje pelos enlutados. Não esqueça de orar pelo que está vivendo luto. Em especial essa semana a irmã Edna, que faleceu, e toda a igreja estava orando por ela, mas o Senhor quis a levar para si. Também tivemos, né, que quando aconteceu já tinha passado a gravação, o falecimento de Dona Maria, mãe de Andréia, sogra de Novinho. Eles estão vivendo luto. E a gente pede aos irmãos que orem pela família, pelo seu esposo, né? Ele ficou viúvo,
está de idade, tem problemas cardíacos. A Caroline está lá dando toda uma assistência, ela também precisa de oração. E todos os filhos e as filhas de Irmã Maria. Adriana, Andréia, Neto e outros enlutados. Também queremos pedir pela saúde de Liege, que ficou difícil agora ela ir para alguns médicos, ela está com alguns problemas de saúde e pede oração. Também pedimos oração pela Irmã Zéza. Irmã Zéza tem já algumas doenças instaladas por conta da idade. Está tendo alguns tremores, Raquel já levou para o geriatra. E Raquel pede sempre pela saúde da sua mamãe, o seu emocional. Também queremos pedir, ó Deus, pela sogra de Milena. Milena já foi da nossa igreja, ela mora lá no IPCEP. E eu só não lembro agora do nome da sogra dela. Trabalhou muito tempo no Banco Santander e ela está com câncer. Milena sempre está pedindo no grupo oração pela sua sogra, que é a mãe do Danilo. Também queremos pedir oração pelo Eduardo. Ele é sobrinho do irmão Guilherme e hoje, estamos gravando isso na sexta-feira, hoje é sexta-feira, graças a Deus, ao mesmo tempo que estamos pedindo, estamos agradecendo porque o Eduardo saiu da UTI. Primeiro foi o pai com Covid, ficou lá e toda a família naquela expectativa. Depois o filho foi para o hospital, foi para a UTI e hoje ele saiu da UTI, está na enfermaria e nós cremos que logo, logo ele vai estar recebendo alta. Também queremos agradecer e pedir por Everaldo, que é cunhado de Aldo e Auristela. Ele está melhorando, está reagindo, já tiraram o tubo e há um progresso agora no seu quadro clínico que muito tem consolado e alegrado a família, a esposa dele que é médica, a Maria José, e a família agradece as orações e pede que continue orando pelo Everaldo. Dona Anitta é a mãe de Marivaldo, né? Ela teve semana passada, tudo indica que foi um AVC, estão investigando, fazendo muitos exames, é de idade. Ela foi ao hospital e veio para casa para fazer muitos exames e começar um tratamento. Então, Dona Anitta, mãe de Marivaldo. Também queremos continuar pedindo pelo pai de Jaqueline, surda, não é? Ele tem alguns problemas de saúde e o seu Otávio, que a gente continue orando pelo tratamento, principalmente do diabetes. Também queremos pedir pelo guarda municipal chamado Marcelo. Ele ainda continua num quadro que inspira muito cuidado, ainda está no hospital com Covid e está sendo sempre aqui nos traz informação do quadro clínico dele, mas ele ainda precisa muito melhorar o seu quadro clínico, que a gente continue orando pelo Marcelo. Tassiane vai fazer um exame nas mamas, já fez ultrassom e ela pede oração para a sua consulta no mastologista. Tayla, que é uma menina que a gente ora desde maio, né? Fez 3 cirurgias na cabeça e a última cirurgia afetou seus olhos. Ela está em tratamento, os pais precisam muito da nossa oração, isso tem deixado a família numa expectativa e ela ainda precisa muito da nossa oração em relação à sua visão. Os pais de Marquinhos, ele tem uma hérnia, ele está tomando tanta coisa e não tem melhorado. O pai de Marquinhos, da nossa igreja.
A sua mamãe também tem muitas doenças causadas pela idade, Alzheimer, uma cadeira de roda com dores nos braços, nas pernas. E Marquinhos hoje colocou de novo, irmã, peça de novo para o pai, ele não tem melhorado. Já mudaram o remédio e as dores continuam. E os médicos dizem que ele não aguenta a anestesia para fazer essa cirurgia da hérnia. Também, irmãos, queremos pedir por mim, eu vou pedir por mim. Eu tenho mais de um mês que eu estou tendo uma dor no tornozelo, incha, dói o tendão. Eu ainda cheguei a marcar médico, mas não me senti segura de ir para Recife e desmarquei. Então, eu não sei o que eu tenho no meu tornozelo, nem no meu tendão. E isso tem causado inchaço. Os irmãos, orem por mim. E vamos aos agradecimentos. Nós queremos agradecer porque o novinho, que Bob até brinca, não, que não é mais novinho, é velhinho. Novinho está em plena recuperação. Os exames dele deu tudo bom, normal. Ainda está em casa, né? Mas ele tem participado dos encontros, das reuniões da igreja online. E a gente está muito feliz de ver que até o semblante dele, né? Ele está com uma aparência muito boa e logo, logo, se Deus quiser, ele vai estar nas suas atividades normais. Já disse aqui, Eduardo saiu da UTI, né? O irmão Guilherme está super feliz em Nilza e a família. O pai de Gil, ele foi cirurgiado essa semana e é de idade, teve que fazer uma cirurgia de 2 hérnias e hoje ele recebeu alta. Hoje é sexta-feira, viu? A gente está gravando na sexta. E a família está muito feliz, mas ele está em tratamento em casa, né? Veio para casa para não estar pegando outras infecções, já é de idade, então que a gente esteja orando pelo seu pós-operatório. Carla também está bem, graças a Deus, Carla de Ana Ribeiro, ela está se recuperando de uma grande cirurgia e ela sempre agradece as orações. Doutora Célia, dentista, odontóloga, mãe do Guilherme, ela teve fortes dores, foi para uma UPA, ficou lá durante 2 dias e depois de vários exames, até vendo se era infecção urinária, viram que era cisto no ovário, ela estava em crise e ela já começou a fazer alguns tratamentos para ver se vai precisar operar ou não. E também doutora Verônica, que a gente orou muito tempo. Ela ficou com muitas sequelas, ela ficou muito grave na UTI. E foi um tempo assim, de muita oração por doutora Verônica e graças a Deus ela está recuperando tão bem, tão bem. Ela sempre bota alguma coisa e sempre agradece as orações. Ela é amiga de toda a família de Jussara e hoje Jussara botou foto, ela recebendo bolas, cartões, mas eu entendi que aquele quarto ainda é o quarto do hospital porque ela ainda está em tratamento para os seus movimentos, que ela foi muito afetada na parte da musculatura. E também, irmãos, queremos também agradecer a Deus porque hoje Ele renovou a misericórdia, a bondade, nos perdoou por coisas que fizemos durante esse dia. Nesse dia, Deus olhou para nós com muito carinho e disse: hoje eu estou te dando esse dia que você use para a minha glória. Ele nos deu alimento, nos deu as vestes, nos fez olhar para os nossos queridos nesse dia e a gente pôde falar com Ele abertamente hoje, chorar na presença dEle. E hoje é um dia de agradecer por mais esse dia que Deus tem nos dado força e renovado a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de orar. Sempre que Deus colocar na sua mente alguém ali, você ou de olho aberto, fechado, ore por essa pessoa. Alguém está orando por você e você deve orar por alguém. Deus te abençoe. Meus irmãos, vamos ainda acrescentar na nossa lista de oração
os nomes do irmão Manuel, mais conhecido como Guiné, e de sua esposa, a irmã Rosita, da Igreja Batista em Araçoiaba. Então, estejamos também orando por esse casal que está com coronavírus. Então, estejamos orando por eles também. Vamos orar nesse momento por todos os pedidos feitos aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te entregar mais uma vez cada vida que foi citada aqui nesta manhã. Te entregar, Senhor, cada enfermo, cada pessoa que tem sofrido, Senhor. Te entregar também cada coração enlutado, cada coração que chora a dor do luto, da perda, Senhor. Queremos te pedir o teu consolo, as tuas misericórdias. Queremos te pedir a cura segundo a tua vontade, porque cremos que tu és um Deus poderoso para fazer o que quiseres, Senhor. E cremos que a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Por isso nós te entregamos. Por isso nós recorremos a ti. Não temos a quem recorrer, Senhor. Nós temos a ti, que és o nosso único refúgio, fortaleza, o nosso socorro, o nosso Deus, o nosso pastor. Por isso nós entregamos tudo em tuas mãos, Pai. Nos ajuda a esperarmos confiantes na tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos plenamente nos teus planos, nos teus propósitos. É o que nós te oramos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos cantar. Nós teremos um momento de louvor. Convidamos a todos para cantarem junto conosco. Cristo valerá. Hino de número 322 do cantor cristão. Oscilando minha fé, Cristo valerá. Perseguido sem mercê, Ele valerá. Ele valerá. Ele valerá.
Agora nós ouviremos a mensagem bíblica com o pastor Bob. Saudar a todos em nome de Jesus nessa manhã e agradecendo já por tudo que Ele nos tem feito, pelas recuperações dos irmãos de todas as igrejas, também pedindo a Deus que nos ajude durante esse período. Eu sei que é o período de Deus, o kairós de Deus para a gente. Amados, nós vamos dar continuidade à exposição da carta aos Gálatas, enfatizando o tema da nossa campanha de missões estaduais, que é pela vida em Jesus eu coopero. Nós estamos caminhando aqui com o apóstolo Paulo numa defesa, uma apologética, algo que me ensina a entender o significado de cooperar com Jesus, sem pensar em si, mas pensando no Evangelho, pensando em Cristo. O grande desafio dessa carta é aquilo que está acontecendo nessas igrejas da Galácia, onde homens que um dia ouviram a mensagem do Evangelho, mas não conseguiram entender a liberdade que ela nos dá, e entenderam que Jesus só não era o suficiente para a salvação. E isso é um problema muito sério ainda hoje. Nós temos muita gente ainda que tenta, mesmo que não fale isso, mas pela vida, por aquilo que se pergunta, por aquilo que se crê, tentam disfarçar sem saber que está disfarçando. É um engano muito grande colocar Jesus ao lado de alguma coisa a mais, como se Jesus não fosse suficiente. Então, o princípio básico, fundamental, que aconteceu na cruz é que aquele fato lá nos deu a liberdade de adorarmos a Deus conforme Deus quer. E como eu já tenho falado, aquilo tudo que Deus havia tratado como a lei no Antigo Testamento, tudo aquilo apontava para Jesus e aponta para Jesus ainda hoje. Essas coisas não foram abolidas por Jesus porque não tinha seu valor. Tinha sempre seu valor. Seu valor era realmente mostrar como que nós jamais poderíamos, de forma alguma, através de nossos atos, alcançar a salvação. Mas Deus, pela graça e misericórdia, sempre liberou a sua graça para que nós pudéssemos ser alcançados por ela e podermos dizer, mesmo do Antigo Testamento, nós podemos ver na vida do Noé, na vida do Abraão, que eles creram e foram justificados simplesmente porque confiaram na promessa que Deus havia dado. Isso é um fato sobre aquilo que Jesus é e aquilo que ele fez. Então o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta e ele começa a mostrar quem ele é, porque as pessoas, muitos ali não o consideravam, achavam que ele não era aquilo que ele dizia ser, ou ele era uma pessoa que alguém enviou. E ele começa a explicar no capítulo 1. E hoje vamos entrar no capítulo 2, e olha que é uma coisa interessante, há um tempo distante entre o término do capítulo 1 para o início do capítulo 2.
No verso 1 do capítulo 2 diz assim: 14 anos depois, Paulo dizendo: subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé. Nós falamos na semana passada que Barnabé, conjuntamente com Paulo, no livro de Atos, nós encontramos o momento quando a igreja ela recebe a ação, recebe a inspiração, recebe a iluminação do Espírito Santo, numa reunião que estava acontecendo lá. E nessa reunião, o apóstolo Paulo estava mostrando que Deus o havia chamado, convocado, para que ele fosse aos gentios. Então, esse é o grande problema daqui. É que, para esse povo daqui, qualquer pessoa que entendesse, que entregasse a vida a Jesus, teria que se converter ao judaísmo. E Paulo está aqui dizendo que não é dessa forma. Então, naquele momento, a igreja, recebendo do Espírito Santo a orientação, impôs as mãos em Paulo e Barnabé, não para que eles fossem autorizados a serem o que eram, mas para que eles fossem encaminhados pela igreja para ir aos gentios, para viver, para estar lá com os gentios e pregar o evangelho. Então, agora Paulo está explicando, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Algumas pessoas acham que Paulo estava com temor aqui, mas a ideia que Paulo estava trazendo e traz para a gente aqui não é o temor que ele tinha, mas ele sabia que algumas pessoas teriam uma influência maior para que o evangelho fosse espalhado. Não era para que essas pessoas dissessem que Paulo tem autoridade. Não. Aqui está em jogo a palavra de Jesus revelada para Paulo. Ele diz assim, foi uma revelação. Foi Jesus que revelou para ele, ele foi, e foi conforme a revelação. Gente, há muita gente que tenta cooperar com Jesus na obra de missões, simplesmente porque acha que tem que ser feito do jeito que deve ser feito. Há algo que precisamos entender. Ainda hoje, nós somos chamados por Ele para fazer a obra. Ele jamais deixou isso de lado. Ele sabe muito bem que há pessoas que Ele chama para sair, para ir para outros lugares, mas o chamado, a vocação, nossa vocação, a vocação para todos nós que entregaram a vida a Jesus, é se parecer com Jesus. Nós fomos vocacionados para isso. Mas existem duas coisas que precisamos entender. Uma coisa, depois que entendemos que fomos vocacionados para nos parecer com Jesus, há o chamado de Deus para uma obra específica. E a segunda coisa é que Ele coloca os dons de serviço para efetuar essa chamada. O apóstolo Paulo, ele, quando escreve a carta aos Efésios, ele trata sobre esse assunto. E ele vai dizer, olha, essa situação a igreja precisa compreender que Deus colocou dentro da sua igreja uns para serem apóstolos, outros para serem evangelistas, outros para serem profetas e outros pastores e mestres, com o único propósito de levar a comunidade, a igreja, à maturidade em Cristo, à plenitude de Cristo. Então, tudo isso é preciso compreender que Paulo não está fazendo nada, não faz absolutamente nada, assim como Jesus, sem receber a revelação. Jesus recebia a revelação diretamente do Pai, e o Paulo também. Paulo estava recebendo a revelação, recebeu a revelação de Jesus, por isso que ele tinha autoridade para fazer o que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que ele foi com Barnabé e com Tito. E olha o que ele fala sobre Tito. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Você imagina o que aconteceu lá? Paulo leva Tito, grego, convertido, e que não era circuncidado porque não era judeu. Então, quando chegou lá,
alguns irmãos entendiam que o Tito deveria ser circuncidado, porque compreendiam que para ser salvo, eles teriam que seguir algumas coisas que Deus havia falado lá no Antigo Testamento. A circuncisão física, ela foi também abolida quando Jesus morreu na cruz. Mas ela foi abolida não é porque perdeu o seu significado. É que a Bíblia diz que a circuncisão agora não é mais física, é no coração. Nós somos identificados pela nossa interioridade, pelo nosso compromisso com Jesus. O cristianismo, irmãos, tem a ver com quem sou em Cristo e não o que eu faço por Ele. Quantas pessoas se enganam e vivem fazendo as coisas para Jesus, mas não tem o entendimento e aquela vocação pelo qual nós fomos vocacionados para se parecer com Jesus, parece que fica em segundo plano. Parece que nós preferimos fazer as coisas para Jesus do que ser em Cristo aquilo que precisamos ser. E Paulo está trazendo para a gente essa mensagem. Ele está dizendo assim, olha, está vendo Tito? Tito é grego, Tito não é judeu. E quando eu conversei lá com o pessoal, quando eu tratei do assunto, o pessoal compreendeu e o pessoal percebeu que, na realidade, Tito não precisava ser circuncidado. A circuncisão de Tito estava no coração. Não havia mais necessidade de fazer essas cerimônias, de vivenciar essa forma. Porque Jesus, como eu já disse, aboliu isso. Só que, nessa situação, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Amados, isso é uma coisa tão natural hoje em dia que nós não percebemos. Você sabe que eu, pelo menos, para o ano eu completo 40 anos de entrega de vida a Jesus. Eu já vi muita coisa. E uma delas é estabelecer regras. E essas regras estabelecidas fazem com que as pessoas sejam identificadas porque fazem isso ou fazem aquilo. Porque usam tal roupa, não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode fazer isso, aquilo outro. Isso é um problema que estava acontecendo nos Gálatas, não dessa forma de roupa, de coisa, mas os Gálatas esses homens, eles entraram, infiltraram-se. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você, que eu não tenho dúvida disso que eu vou falar. Essas pessoas não entraram com chifre nem com rabo, aparentando que eram de Satanás. Esses homens entraram aqui, muitas vezes, eles até mesmo criam naquilo que eles aprenderam. Eles entendiam que precisavam as pessoas entregarem a vida a Jesus, sim, mas teriam que viver como judeu. Teriam que participar como judeu. Porque de um lado nós temos o quê? Nós temos Paulo afirmando que o evangelho da fé em Cristo é para gente de todas as culturas. Paulo está afirmando isso. Do outro lado, nós temos os seus opositores, dizendo que nem todo povo judeu é cristão, mas todos os cristãos precisam tornar-se judeus. Então, imagine essa oposição. O que é que eles queriam? Eles queriam acrescentar comportamentos externos à crença interna em Cristo, a fim de serem salvos. Bom, vocês têm que andar desse jeito para realmente identificar que vocês são crentes ou não. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito isso. Eu já até imaginei que deveria ser desse jeito. A roupa, quantas coisas acontecem na vida da gente. Eu queria contar um fato aqui, que vem à minha memória agora, sobre essa questão de roupa. Eu lembro muito bem que nessa igreja, pastoreando nessa igreja aqui, nós estamos completando, pela graça de Deus, 30 anos no próximo ano. E eu lembro que eu estava pregando, estava desse jeito aqui, eu lembro até que a camisa era branca, e eu estava usando a manga arregaçada assim.
E uma irmã, uma igreja, veio com uma irmã aqui da igreja, sentou-se lá e ouviu a mensagem. E no fim ela comentou para a irmã, para a minha ovelha aqui, disse: olha, o pastor pregou extraordinariamente. Pena que ele não estava ungido. E ela perguntou o que foi que houve, porque aquela roupa não é a roupa que se pregue no púlpito. Interessante. Eu, quando vi aquilo, me reforçou mais ainda o desejo de mostrar à comunidade evangélica que nós somos livres, não para libertinagem, mas livres para não estarmos presos a essas coisas. Hoje ainda acontece isso. Lembro de uma história, eu creio que foi verdade isso, porque até há uma música, né? Não podemos dizer que é hino, porque é apenas talvez uma forma da pessoa que foi atingida desabafar nesse hino. Eu lembro que alguém conta que alguém foi para fazer parte de uma igreja, foi convidado para falar lá, e ele era um cantor, mas ele não estava com paletó. E na hora que era para ele chegar e subir, falar, foi impedido, porque ele não estava de paletó. E eu lembro que essa história, ele conta essa história de que, em determinado momento depois, essa pessoa foi convidada para a mesma igreja, e ele foi de paletó. E ao chegar lá, na hora que ele foi convidado, ele tirou o paletó e colocou o paletó na cadeira e começou a dizer: fala, paletó, prega, paletó, a mensagem é tua, paletó. Então ele fez um hino, uma música, desabafando, mostrando. Gente, isso aí acontece. Você colocar qualquer coisa que vá demonstrar se você é crente ou não é crente, porque se você não fizer isso, você não é crente. A única coisa que a Bíblia me ensina, para que eu possa ser identificado como crente em Cristo, é buscar me parecer com Jesus. Não tem outra coisa não, gente. Nós fomos vocacionados para isso. E Deus colocou na igreja pessoas que nos edifiquem, que falem para a gente, que mostrem a gente como fazer. O problema é que você identificar essas pessoas vai ter que conhecer o que diz a palavra de Deus. Porque é muito fácil chegar numa igreja e dizer: olha, a partir de hoje tem que ser assim, porque se não for assim vai para o inferno, isso, aquilo, outro. E tem gente que crê nisso, porque olha para a pessoa, como acontecia aqui, e olha assim, essa pessoa está falando o que Deus quer. Não é assim não. Nós temos esse livro aqui para definir para a gente a nossa caminhada. Qualquer coisa que estiver fora desse livro, o apóstolo Paulo diz que seja anátema, seja amaldiçoado. Ele mesmo diz assim: olha, se eu, ou um anjo do céu, ou qualquer um que está comigo aqui, vier trazer uma outra mensagem que não seja essa do Evangelho, que seja amaldiçoado, gente. Então Paulo está justamente mostrando para a gente que para cooperar com Jesus, eu preciso ter uma firmeza do Evangelho, crer realmente que somos livres em Cristo, para fazer o que Cristo quer, não é nem para fazer o que a igreja em si ela quer. E muitas vezes a igreja ela é convocada para fazer coisas que Jesus não chamou para fazer. Por quê? Porque nós nos acostumamos com muitas coisas, esquecemos da coisa mais importante na vida, na minha vida e na sua vida, é atender, atentar para a vocação de sermos parecidos com Jesus. Paulo responde, diz assim: não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. Quando eu falei aqui que Paulo fala lá em Efésios, que Deus colocou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e mestres, eu tenho meu chamado em si, pastorado, tem algo que acrescenta, que é o profeta. O profeta aqui não é aquele que prevê o futuro. O profeta é aquele que denuncia. Por natureza, eu sou um denunciante. Quando eu prego, eu estou denunciando aquilo que Paulo denuncia, como a igreja denuncia, como Jesus denunciou, mostrando qual é o caminho. Você só vai conhecer o caminho exato se alguém esclarecer a você qual é o caminho. Paulo está mostrando aqui aos Gálatas que o caminho desses homens não é o caminho de Jesus.
Por isso que ele não abre mão, ele não se submete a esse raciocínio. Ele não quer, ele faz mostrando para o pessoal, gente, isso não é verdade. Ele continua dizendo no verso 6, quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Você sabe que isso acontece naturalmente em quem está comprometido com o Senhor Jesus? Infelizmente, nós temos muita gente que tem uma influência muito forte. São formadores de opiniões. E as influências delas são tão fortes que muitas vezes as pessoas, simplesmente porque percebem que são importantes, escutam, ouvem o som, mas não escutam o que estão falando. E aí aceitam tudo. Aceitam tudo por causa da postura, por causa da reputação dessas pessoas. Mas a única reputação que precisamos ter é aquela que o Evangelho nos dá. Porque Paulo diz assim, ao contrário, reconhecer o que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos, pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Paulo está dizendo, olha, por mais que vocês entendam a influência que vocês têm da situação, presta bem atenção que eu vou falar. Tudo aquilo que vocês estão falando não tem nada a ver com o Evangelho. Porque Deus me chamou para os gentios. Como vocês conhecem a Pedro, que ele prega para os judeus. A mensagem é a mesma. O chamado é diferente. E eles entenderam isso, compreenderam isso, aceitaram essa proposta. Por quê? Porque Paulo, ele sabia como dizer as coisas, como falar as coisas. Ele não se escondia atrás de sua posição. Ele não se escondia atrás de uma carteirinha. Não se escondia atrás de um título. Ele simplesmente, a única pessoa pelo qual ele se escondia era Cristo. Ele vivia escondido em Cristo. A única autoridade para ele era Cristo. E é por isso que eu queria que você pudesse compreender que se você quer cooperar com Jesus, entenda que a ele deve ser a única autoridade da sua vida. Porque ele mesmo disse, foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. E se nós quisermos ir e cooperar com ele, tem que ser debaixo dessa autoridade e fazer exatamente o que ele quer. Paulo disse que eles reconheceram a graça que foi dada a ele. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a ele e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer isso. Então Paulo está relatando, está dando um relatório do que aconteceu lá em Jerusalém. Um relatório do que aconteceu quando ele foi falar para aquelas pessoas influentes. Ele cita aqui Tiago, Pedro e João, que eram reconhecidamente como aqueles apóstolos mais influentes dentre os próprios apóstolos. E eles disseram, olha, nós estamos em comunhão. E essa comunhão fez com que nós pudéssemos ser reconhecidos. E apenas foram pedido a gente que nós cuidássemos dos pobres. E Paulo disse que se esforçou para fazer isso. Amados, eu queria que nós pudéssemos pensar em como podemos aplicar essa palavra aos nossos corações. A primeira coisa que eu queria que você pudesse entender. Quem revela as coisas para a gente é o Pai. Já temos aqui a sua revelação na sua palavra. Eu não posso acrescentar, nem devo acrescentar nada. A minha liberdade é em Cristo. Então, eu devo entender que eu preciso saber quem eu sou em Cristo. E não ficar dependendo daquilo que eu faço para Cristo.
que nós viemos a fazer para Cristo só deve ser feito se entendermos quem somos em Cristo. Paulo revela isso. Ele vem e trata do assunto comunicando. Gente, olha, eu fui chamado especificamente para pregar o evangelho aos gentios. Pedro, vocês sabem, pregam aos judeus. Então, estamos de acordo e queremos continuar com isso, mas preciso entender que é só Jesus e mais nada. Jesus, mais alguma coisa, não vale absolutamente nada. Jesus sozinho vale tudo. Então, quando você quiser viver o evangelho, procura ver a primeira coisa, a vocação. Que vocação? Procura ser parecido com Jesus. Como é que você vai aprender isso? Na igreja. Sozinho é difícil. O apóstolo Paulo diz que é na igreja que nós conseguimos aprender a andar como Jesus. Segunda coisa, há uma chamada para a sua vida, para todos nós. É a chamada para cooperar com Jesus. Então você precisa saber que você foi convocado para cooperar com Jesus. E a terceira coisa, essa cooperação, ela vem de uma forma muito específica para a sua vida. Deus vai lhe dar dons específicos para que você possa realizar aquilo que Ele quer para a honra e glória dEle. Que Ele abençoe você, abençoe sua família, que nesta manhã de domingo você possa ser muito abençoado com essa palavra e que você cresça e venha conhecer o Senhor Jesus como Ele deve ser conhecido e quer ser conhecido. Que Ele possa abençoe. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais esse momento de culto e queremos que vocês continuem conectados no canal da Igreja Batista Firme Promessa. Agora às 10h15 nós teremos a EBD Kids com a missionária Graça, falando também sobre missões para as crianças. E logo mais, às 10h30, nós teremos a EBD geral com o professor Humberto, dando continuidade à série A Igreja e a Grande Comissão. Vamos continuar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor, nessa que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E agora, vamos encerrar com esse louvor, com essa oração cantada.